O tema da nossa mensagem nesta manhã é: estenda a tua mão. Você pode repetir comigo? Estenda a tua mão. Eu quero convidar você agora a estender a tua mão. Olhe para a tua mão um pouquinho. Com os nossos olhos naturais, as nossas mãos estão vazias. Mas com um pouquinho de fé, a gente pode ver as nossas mãos cheias das bênçãos de Deus. E é isso que Deus tem para nós hoje. É isso que Deus está falando para nós nesta manhã. Estenda a tua mão. Aí o que eu faço? Fica tranquilo, é Ele que vai fazer. É Ele que faz. A gente só obedece. A gente estende as mãos e a gente fica esperando o milagre de Deus acontecer. O texto da nossa meditação, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 12, do verso 9 até o verso 14. É a história de um homem que tinha um problema. E numa manhã, num dia comum, em que a sinagoga estava reunida, a sinagoga é a igreja dos judeus, uma reunião como esta nossa aqui, que tudo parecia caminhar para aquela, né? Vai acontecer as mesmas coisas, eu venho sempre aqui e nada muda, e etc, etc, etc. Jesus está ali no sábado, e havia ali um homem que tinha um problema. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala quanto tempo ele tinha aquele problema, a Bíblia cita somente essa pessoa no meio dos demais. Ele estava ali. E ali também os religiosos estavam, os fariseus. Mas eles não estavam ali interessados no milagre de Deus. Eu ouso falar que eles não estavam nem interessados em Deus. Eles estavam ali na expectativa de que Jesus fizesse alguma coisa errada para que eles pudessem acusar. Você acha que isso não acontece nas reuniões do povo evangélico? Tem gente que vem só para criticar. Tem gente que vem só para ficar ouvindo e tentando achar uma falha, um erro, etc, etc, para depois falar, mas ele falou isso, que eu não concordo. Então é um cenário de culto, mas é um ambiente de frieza espiritual. As pessoas estavam ali, mas sem expectativa de que o Deus do sobrenatural fosse fazer algo sobrenatural. Deus continua sendo o Deus do sobrenatural. Ele pode tocar a sua vida hoje. Ele pode tocar o seu problema hoje. Ele pode pegar a família do Omar lá da Síria e fazer aparecer aqui hoje. Nós precisamos crer nesse Deus. Jesus disse assim: quando eu voltar e está próxima a vinda dele, porventura acharei fé na terra? A fé é um artigo que está em extinção. As pessoas dentro das igrejas cumprindo com os seus ritos, mas sem fé. E aí volta e meia eu escuto alguém falar assim, Deus faz, mas eu tenho que fazer a minha parte. Já ouviu falar assim? Sabe qual é a minha parte, a tua parte? É aquilo que Deus, Cristo Jesus falou, perguntaram para ele, Jesus, como nós faremos as obras, ou a obra de Deus? Que pergunta maravilhosa! Jesus, eu quero fazer, o que eu faço? Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creais naquele que ele enviou. Sabe qual é o nosso trabalho? Acreditar em Jesus.
É crer nesse Deus poderoso, que hoje, se for da vontade dele, ele muda a minha realidade. Ele cura, ele sara, ele dá aquilo que eu estou necessitado. O primeiro ponto da nossa mensagem é: Jesus vê a dor humana. Jesus vê a dor humana. Olha lá, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Talvez fosse alguém já conhecido ali. Talvez fosse alguém que já tivesse se acostumado com aquela situação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero afirmar já, não só para a vida da dona Irene, mas para cada um de nós. Jesus vê a nossa dor. Podemos estar no meio da reunião, pode passar desapercebido, pode ser que seja algo que você guarda lá no seu coração, algo que você não tem coragem, não tem vontade, não tem disposição, não tem ânimo para contar para alguém. Jesus vê a sua dor. Você pode repetir comigo crendo: Jesus vê a minha dor. Repita, diga com fé: Jesus vê a minha dor. Mais uma vez: Jesus vê a minha dor. Ele não só vê, como ele age. Os religiosos ali, eles não estavam se importando com o problema das pessoas. Estavam um pouco ligando. Os fariseus estavam ali preparados para acusar Jesus. Mas Jesus, ele observava as pessoas para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Jesus está aqui. Você pode pensar assim: não, eu estou sozinho nesse mundo. Ah, ninguém me compreende. Ah, quando eu vou falar meu problema, as pessoas falam simplesmente: é assim mesmo, vai passar, e tal, não é? A minha mãe costumava dizer assim, antes de casar, Sara. Era uma expressão dos antigos. Tinha algum machucado, a gente criança, minha mãe olhava e falava: antes de casar, Sara. Você pode lembrar algumas coisinhas que na história da sua vida Deus já te curou? Quantos aqui já tiveram um milagre na vida? Levanta a mão. Eu quero que todos olhem. É verdade. Dá certo. Jesus nos vê. Agora, existem ainda muitas pessoas dentro das reuniões, dentro das igrejas, que continuam com a mão ressequida, que continuam ainda com o problema, com a luta, com a dificuldade, com a dor. Mas Jesus está aqui. Muitas pessoas têm áreas da vida que estão paralisadas. Sabe, aquela mocinha que na sua adolescência ela sonhava com um príncipe. E aí ela casou e ela olha e fala: não era isso que eu imaginava. Não é isso que eu esperava, não é isso que eu queria. Mas Deus tem poder para mudar a sua história. Ah, você imaginava crescer, ser um homem e ter uma atividade financeira e etc. E você olha para você hoje, você vê tantas limitações. A tua história ainda não terminou. Deus ainda está escrevendo a história da sua vida. Imagina você, um hospital. Se chegar lá no hospital, tem, estudiosos de doenças que eles só estudam. Mas tem aquele médico que vai lá e que te dá o caminho para a cura. Não é?
Muitas vezes a gente chega no hospital, aquele bendito sorinho que eles colocam na veia, já dá um ânimo, né? A gente já se sente melhor. Mas Jesus olha a nossa condição e Ele não fica ali falando, você está com esse problema, você está com essa dificuldade, você está lutando nessa área da sua vida, eu estou vendo tudo, e fica quieto. Não, Ele vai ao encontro, Ele vê porque Ele te ama, Ele vê porque Ele quer o teu bem, Ele vê porque Ele quer te dar a cura, a libertação, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Nós que temos Jesus no nosso coração, nós não estamos aqui para viver uma vida miserável. Pode faltar tudo, mesmo assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos estar limitados em tudo, mas continuamos dizendo, em Jesus, tudo posso, naquele que me fortalece. Pode estar acontecendo a pior coisa na sua vida, mas você se enche da paz de espírito. Porque Deus continua o mesmo, hoje e sempre. Na reunião ali, Jesus vê, Jesus percebe. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se aproxima. Ele não ignora a sua dor. A gente passa por fases da vida que a gente chega a uma conclusão, eu vou ficar quieto. Porque eu vou falar o problema, eu vou falar a minha situação, as pessoas não entendem. E tem os falsos religiosos que vêm ainda e falam assim, você deve estar com pecado escondido, irmão. Não ajudam e atrapalham. A gente já tem o diabo, que é o acusador dos irmãos, não precisamos de mais ninguém para nos acusar. Jesus, ele vê a sua dor. Queridos, talvez nesta manhã a tua fé esteja seca. Talvez a tua alegria esteja paralisada. Você olha para trás e fala, era tão bom aquele tempo. Eu era alegre, eu me divertia. Hoje, olha como é que eu estou. Quantos casamentos vai perdendo a graça. E eu quero, não é para inveja nada, é só para mostrar para os mais jovens que quanto mais o tempo passa, mais o amor fica gostoso. A alegria de estar juntos. Quantos aqui, os mais antigos aqui, que estão com mais cerca de 50 anos ou chegando lá, quantos aqui pode dizer a verdade, pastor? Olha lá os velhinhos, ó. Eu fico pensando, né? Como seria a minha vida sem a minha esposa? Dani, como seria, Dani? Sem a mamãe? Quem ia fazer comida? Só comida, lavar roupa, etc. Não que seja só isso. A presença. A presença. Como é maravilhoso, né? Jesus está aqui para te restaurar. Você quer, se há alguma área, seja o que for, né? Nós tivemos um irmão no nosso meio que ele ficava triste, sabe por quê? Porque ele começou a perder o cabelo. Ele lia de tudo, fazia de tudo acabou que ele ficou careca. Mas era o problema dele, eu não tenho esse problema. Eu não sei qual é o seu problema. Para você é problema. Talvez se eu contasse o meu problema para você, você fala, isso aí não é nada. Porque o maior problema, sabe qual é? É o meu, não é verdade? É o meu. Então, há alguma área que você precisa que Deus, Jesus, restaure hoje. Levanta uma das mãos, olha assim, sou eu estou aqui. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. O segundo ponto, Jesus responde aos religiosos. Olha, começando no finalzinho do verso 10. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito, está certo Jesus curar no sábado?
Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o quê? Fazer o bem. Jesus responde aos religiosos. Talvez nós, pudéssemos chegar e falar: o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo colocar prova? Jesus sabia que era isso. Mas Jesus não faz assim. Jesus simplesmente responde. Muitas vezes as nossas respostas são mais acusação do que resposta. Não é? Nos nossos relacionamentos. Fala uma coisinha, o outro já retruca ali e vai se tornando um ambiente insuportável. Jesus podia falar ali? Podia, ele é Deus, ele sabe o coração daqueles homens. Mas ele simplesmente respondeu. E que resposta! Jesus está falando sobre fazer o bem. Eu lembro que na Igreja Católica nós cantávamos um cântico que fala: a pessoa está indo para a missa e não vê o necessitado e não vê... Jesus parava tudo para atender as pessoas. Por mais que a agenda de Jesus estivesse cheia, ele sempre tinha tempo para socorrer, para curar, para libertar, para aconselhar as pessoas. Nunca com palavra de condenação. A ovelha é um bichinho, não é? A Bíblia compara-nos à ovelha, sabe por quê? Porque a ovelha ela não consegue viver sozinha. Se deixar a ovelha num pasto, ela vai comer aquela grama, ela vai defecar, urinar e vai comer, vai se contaminar. Se deixar a ovelha sozinha ir no ribeiro de água, ela vai molhar-se, encharcar-se, ela cai e não consegue virar e morre. Esse bichinho, perto de nós, o pardal, sabe? O pardal é o passarinho mais... Ninguém valoriza. Pensou chegar para sua esposa e falar assim: você é o pardal da minha vida. Você é o canarinho da minha vida. Então, Deus cuida deles. Jesus falou assim: o Pai não vai cuidar de você. Queridos, nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos deixar Deus ser Deus. Ele não precisa da nossa ajudinha. Quando a gente vai tentar ajudar Deus, a gente faz como Sara. Pega aqui a empregada, tem filho com ela e está aí, as guerras, o ódio do árabe para com o judeu, começou tudo lá. Ajudinha que a gente dá a Deus. Jesus responde aos religiosos. Jesus mostra ali que fazer o bem é a prioridade. Digamos, eu estou indo para o culto, eu tenho a responsabilidade do culto, mas alguém me liga que está precisando de um socorro, de uma ajuda, etc, etc. O que Jesus falaria? Fazer o bem. Fazer o bem. Muitas vezes a nossa falsa religiosidade é uma desculpa para nós deixarmos. Não, mas eu não posso porque eu tenho reunião na igreja. Eu não posso porque eu tenho... Nós somos discípulos de Jesus. Temos que fazer aquilo que Jesus fazia. E perguntaram para ele: é lícito curar no sábado? Eu posso mudar essa pergunta dizendo: é lícito fazer o bem no sábado? No nosso contexto agora, domingo? É lícito? Jesus falou que é. E Jesus, então, ele usa o exemplo da ovelha. Você pode imaginar aqueles religiosos ouvindo isso de Jesus? Porque certamente eles, tendo uma ovelha que caiu, eles iam socorrer. Então eles estão sendo hipócritas.
Quer dizer, curar, fazer o bem eu não posso, e cuidar das minhas coisas, tal, aí eu posso. Os religiosos valorizavam mais a ovelha animal do que a ovelha homem, ovelha irmão. Irmãos, quantas vezes o ser humano vale menos do que as regras, do que as tradições, do que as agendas. Tem igreja que o membro, para conversar com o pastor, ele tem que entrar na agenda e esperar não sei quanto tempo para poder pedir um aconselhamento, uma oração, sei lá o quê. Jesus tinha sempre o tempo disponível. Que coisa maravilhosa. Queridos, o nosso Deus, Ele não está preso às nossas formalidades. A gente, a caminhada, a gente começa a pensar assim, a ser cristão, a ser evangélico, a ser crente, é fazer isso, e a gente se coloca dentro de uma caixinha, e a gente quer que Deus também fique dentro de uma caixinha. Imagina você trazendo para o culto um vizinho seu incrédulo, não acredita em nada, mas ele tem problema na visão. Ele não enxerga, ele é cego. Aí chega para o pastor, você todo ali, né? Pastor, dá para fazer uma oração? O pastor fala, vamos ali fora um pouquinho? Leva ali, você, seu vizinho. O pastor dá uma cuspida na terra, faz um pouquinho de lodo e coloca nos olhos do seu vizinho. Não vem mais aqui. Onde já se viu? Que coisa nojenta! Queridos, Deus, Ele não está limitado àquilo que eu acho ser certo ou não, àquilo que eu quero ou não. Ele é Deus. Então nós, como que a gente é? Então uma pessoa endemoniada, a gente vai lá e ora, põe o pé esquerdo na frente e faz assim, e ora, e o espírito vai embora. Aí passa um tempo, outra pessoa endemoniada. Aí você, como é que eu fiz mesmo? Eu pus o pé direito ou o pé esquerdo na frente? Acho que foi assim. A gente liga formas. Jesus, o nosso Deus é criativo, queridos, quando nós olhamos a natureza. Os tipos de flores, os tipos de fruta. Nesse tempo, melancia, você deixa um pouquinho ali na geladeira, aí escorre assim, né? Hoje o pessoal é muito, né? As pessoas aprenderam a ser mais... Mas no meu tempo de criança, quantos beliscões eu levei da minha mãe, porque comia manga e fazia assim para limpar a boca, sujava tudo aqui. Quantos aqui subiram em pé de manga para tirar uma manga? Olha os mais novos, ó. Que lavar que nada, era no dente. Né? Aquela manga espada é a que eu mais gosto, é a que mais tem fiapo. Então o que a gente fazia? Batia, daí a ponta dela batia bastante, abria, rachava, você ia apertando e chupando aquele caldo. Aí você tirava a casca, a gente lambia a casca, tacava o dente e depois ficava um tempão tentando tirar os fiapinhos do dente. Deus criou tudo isso para nós. E a gente quer, não, tem que ser assim, não, o culto é assim, não, a vida é assim, a oração é assim. Tem que fechar o olho na oração, irmão, senão Deus não ouve a sua oração. E Jesus, levantando os olhos aos céus, orou. Queridos, Jesus respondeu. Você vale mais para Jesus do que qualquer sistema religioso.
Jesus veio não para um sistema religioso, não para começar, para criar, para inventar uma religião. Jesus veio aqui para salvar você, para curar você, para libertar você. E aí nós vamos no terceiro ponto. Jesus curou o homem. Olha o verso 13. Jesus respondeu, então disse ao homem, agora meu assunto é com ele, com essa pessoa que eu vi aqui no meio, que ninguém está ligando. Então eu ouso dizer, irmão, você está aqui nesta manhã porque esta palavra Jesus quer falar para você. Jesus falou para o homem, estende a mão. Alguns de nós poderiam dizer assim, por quê? O que o senhor vai fazer? Eu não concordo. Se o senhor é Deus, não precisa estender a mão. O senhor está querendo expor a minha situação aqui na frente de todo mundo? Mas o que aquele homem fez? Estendeu. Você acha que ele cria ou não? Uma pessoa que não crê não vai obedecer. Deus pode falar, e a pessoa... Jesus simplesmente falou, estende a mão. Estenda a mão. Aí você, estenda a mão. Olhe para a sua mão mais uma vez. Você crê que Deus tem poder de colocar aquilo que você está precisando aí na tua mão? Qual que era o papel desse homem? Carregar uma cruz até a cidade, fazer 20 rezas, sair lá fora e fazer o bem, e dar esmola, 10 dias de jejum, oração no monte. Era isso que Jesus falou para ele fazer? Não! Estenda a mão. A nossa doutrina, a nossa teologia, o nosso entendimento bíblico, ele se torna tão grande que ele vai além daquilo que Deus está falando. Já viu? Eu não quero ser crítico, mas eu fico vendo algumas igrejas, algumas denominações, corrente. Já ouviu falar? 7 dias. Não pode quebrar a corrente, irmão. Se quebrar, a bênção não vem. De onde tiram essas coisas? Jesus não falou nada para esse homem a não ser estende a mão. O que Jesus está falando para mim e para você? Jesus viu a nossa dor, Jesus responde às nossas perguntas e Jesus diz assim para nós, estenda a mão. Por que é tão difícil para a gente obedecer? Talvez se a palavra aqui falasse, olha, você saindo daqui, você vai e compra 10 cestas básicas, vai lá na favela, distribui, e daí você vai receber a recompensa. Talvez a gente saísse daqui, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá, eu vou comprar, eu vou fazer. Jesus não fala isso, Ele é amor. Quer dizer que eu não preciso fazer isso? Preciso sim. Por quê? Porque ele falou para eu estender a mão, e ao estender a mão, ele me curou, ele me libertou, ele me salvou. Estende a tua mão. Quando que o milagre aconteceu na vida daquele homem? Quando Jesus falou ou quando ele estendeu a mão? Está tudo junto. Se ele não estende a mão, o que você acha? Ele seria curado? Jesus teria poder de curá-lo sem que ele estendesse a mão? Sim ou não? Sim. Aquela mulher que estava enferma por anos, no meio da multidão, se eu tocar a veste, e ela vai e ela vence todo o protocolo da religiosidade daquela época, ela com a hemorragia, ela não podia estar no meio do povo, e ela toca as vestes de Jesus, e ela é instantaneamente curada. Ela podia sair pulando de alegria, oba, ainda bem que ninguém me viu. Mas aí ela ouve, mulher,
Existem coisas que são responsabilidade nossa, principalmente a manifestação da fé. Quando eu vi o Sidney dando testemunho aqui, eu só pude entender que Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Quantas pessoas no Brasil estão detonando o SUS? Não presta, não vale nada, tal. Mas nós que somos filhos de Deus, o SUS funciona ou não funciona? Quantos alunos do seminário foram atendidos no SUS, no postinho ali? Aleluia! Custo zero, não é? Custo zero. A gente pode chegar para o paralítico e falar para ele, levanta. E se a gente crer, e se for direção do Espírito Santo, o milagre acontece. O problema, amados, é que muitas vezes a gente ora, a gente age, mais por causa da religiosidade do que por causa da fé. Eu tenho que orar, então eu vou orar. Jesus, ele agia, sabe por quê? Ele olhava a dor da pessoa e ele sentia compaixão. Ele tinha misericórdia, ele sentia no coração dele a miséria daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa estava passando. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, dá-nos um coração misericordioso, porque senão é religião vazia. Jesus pede um passo de fé. Eu não sei qual o passo de fé que Jesus está pedindo para você nesta manhã. Nós, geralmente, pregadores, a gente pede para a pessoa sair do lugar, vir até aqui à frente, mas não é uma prática, não é algo comum, assim, fazer só por fazer. Não, é dar a oportunidade para que a pessoa levante e saia do lugar com fé, crendo, eu vou até Jesus, eu vou estender as minhas mãos, eu vou ficar em pé, eu vou gritar para a multidão. E aí então, Deus libera o milagre. Quando você estender a mão, você vai receber o milagre. E para estender a mão, você precisa ter fé. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Primeiro, estenda a fé. Estender a mão é dar um passo de fé. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que Ele vai colocar aqui em minhas mãos. Segunda coisa, entrega a sua vida a Jesus. Mas não é entregar assim, domingo eu fui lá para frente, eu entreguei minha vida para Jesus, agora segunda-feira eu vou fazer aquilo que eu acho certo, Não, é todo momento, todos os dias, orando sem cessar, falando com o Pai. E a terceira coisa, confia. Confia. Mas aquela pessoa, confia que Deus tem poder para transformar o coração daquela pessoa. E aí, como conclusão, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Jesus faz um milagre, coisa tremenda, e os falsos religiosos ficam com ódio, com inveja. Eles estão com um único pensamento: como que vamos fazer para acabar com Jesus? Queridos, essa é a história do meu dia, de hoje. Essa é a história da humanidade hoje. Todas as batalhas, tudo o que acontece no mundo, se você for analisar passo a passo, se for a fundo, você vai chegar a uma coisa única. Há uma luta entre o reino dos céus e o reino das trevas. E nós estamos nessa luta. Nós estamos nessa batalha. As pessoas têm ódio de Jesus. E se você é de Jesus verdadeiramente, as pessoas vão ficar com ódio de você. Jesus falou, fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. Esses dias atrás no Facebook, um pastor de uma igreja grande de Colombo postou lá, ele e a esposa, junto do prefeito, recebendo as honrarias lá da prefeitura. Eu escrevi embaixo assim,
Antigamente, matavam, perseguiam, prendiam os discípulos. E já fiquei preparado, para a resposta do pastor. Mas graças a Deus ele escreveu assim: você está certo. Hoje a gente vê a igreja caminhando lado a lado, com amores para com a política, a sociedade, isso, aquilo, outro. Não combina. Se você é cristão, não sou eu que falo isso, é Jesus. Você vai ser perseguido. E o primeiro lugar da perseguição, sabe onde acontece? Dentro da própria casa. É aquele familiar que olha para você e fala assim: você está muito fanático. Você só pensa agora em igreja. Você lê essa Bíblia em todo momento. Curta a vida, aproveita a vida. Eles estavam querendo matar Jesus. Os corações endurecidos reagem contra a graça de Deus. Queriam matar Jesus. Enquanto um homem estava sendo restaurado, curado, os líderes religiosos estavam fazendo o quê? Planejando matar Jesus. Dá para perceber? Como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Continue crendo. As circunstâncias ao redor podem estar um vendaval, pode tempestade, raios, trovões. Jesus continua no barco da sua vida. Então fique em paz. Não permita que a religiosidade substitua o relacionamento. Eu tenho que orar. Então não vai lá: oh Deus, amantíssimo Deus de tal. Aquele outro, né? Oh, eu não sou como esse desgraçado aqui do lado. Relacionamento: oi, pai. Tudo bom, papai? O senhor sabe como eu estou? Está doendo, pai. Pai, a minha fé está tão pequena, Senhor. É aquele relacionamento que você chora aos pés de Deus, sabendo que Ele está atento a você. Aqui nessa sinagoga, nessa reunião, haviam 3 tipos de pessoas. Um homem necessitado, religiosos frios e um Salvador presente. Jesus está aqui. Não seja um religioso frio. Seja um homem necessitado, uma mulher necessitada, mas nunca deixe a frieza entrar em você. A pergunta não é se Jesus pode curar. A pergunta é: você vai estender a mão? Deus, Ele quer salvar todo mundo. Ele quer libertar todo mundo. Nós, filhos dele, não segundo o parâmetro do mundo, mas nós vivemos aqui uma vida prometida por Jesus, uma vida em abundância. E aí eu pergunto para você: qual área da sua vida que está ressequida? Qual área da sua vida que está seca? Há alguma área que você está buscando transformação? Nós vamos sair daqui nesta manhã como os fariseus? Ou vamos sair daqui como aquele que foi tocado e curado por Jesus? Queridos, coloca o último ali, Miro, fazendo favor. Onde a religião paralisa, Jesus restaura. Onde a tradição acusa, Jesus estende a mão. Coisa tremenda, amado. Eu quero fazer uma aplicação agora e eu peço para que você abra teu coração ao Espírito Santo. Talvez em alguma área daquilo que eu vou falar aqui, você
possa falar, eu estou assim. Fazer uma aplicação dessa secura em algumas áreas da nossa vida. Primeiro, coração ressequido, coração seco, falta amor, perdeu a sensibilidade espiritual, a indiferença diante do pecado, a indiferença diante da dor do próximo. Ezequiel fala que Deus vai dar um novo coração. Muitas vezes a nossa história, as tristezas constantes, vão endurecendo, vão calcificando o nosso coração. E a gente se torna pessoas com o coração seco, ressequido, insensível. Quando o coração seca, a adoração viva se torna em rotina. O culto vira formalidade. Eu estou acostumado, domingo de manhã eu vou lá, é assim mesmo. E já não tem mais expectativa. Alguém nesta manhã que está com o coração seco. Segunda coisa, a alma ressequida. Cansaço emocional. Irmãos, nós estamos cansados. O diabo aproveita para trazer acusação. Mas estamos cansados emocionalmente. Não é? A gente muitas vezes deita cansado, acorda cansado. A gente não consegue mais descansar. Há tantas informações, sem parar, informação. A gente fica conectado o tempo inteirinho. A alma está seca. Ansiedade acumulada. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que eu posso. Todos nós que estamos aqui nesta manhã temos vivido ansiedade acumulada. Ansiedade. Agora estou ansioso por causa disso, agora por causa daquilo outro, agora e se não acontecer, vai acontecer, e se eu perder o emprego, eu perdi o emprego, e se eu não achar outro, e se eu morrer, e se eu ficar doente, Essa doença de ansiedade é a doença dos nossos dias. Na pandemia, vivendo todo aquele momento, os missionários nossos no campo, a nossa filha, a Lídia, lá na aldeia indígena, onde só avionetas podia chegar. Já havia antes da pandemia, os missionários ali já tinham distribuído tudo para os indígenas, um dia marcado para a avioneta ir buscá-los. A FUNAI lança um decreto, não pode entrar em nenhuma área indígena. E aí a gente ficou, e tal, vai, não vai, faz, não faz, aquilo, outro, e tal, o que nós vamos fazer? E eu ia falar uma palavra aqui, mas eu burramente fiquei assistindo sobre a pandemia. Quero saber o que é. E fiquei assistindo, o que é. E foi pintado-nos um quadro de que todo mundo ia morrer. Um dia eu peguei um missionário aqui e falei, vamos comigo em Curitiba, eu vou me internar no Hospital do Coração, porque eu vou ter um infarto. Pastor, você passa por isso também? Passo. Fui lá, passei o dia lá, exame disso, exame daquilo. Final da tarde, o médico chegou para mim e falou, seu Francisco, seu coração é forte, você está bom. Mandou embora para casa. Aí eu fui no postinho do Timbu, santo postinho. Dr. Ahmed. Não podia entrar lá, todo mundo de máscara, dei os exames, lá vem o Dr. Ahmed. Ele olhou para mim e falou, Francisco, ansiedade. Eu falei, então, por favor, faça alguma coisa, porque eu vou morrer desse jeito. Querido, sabe por que tem ansiedade? Porque a fé foi embora.
O medo, a ansiedade entra quando a fé foi embora. Você já passou? Não. Se passou dessa igreja, não quero não. Você já passou por isso na sua vida? Você deita pensando no problema? Você acorda de madrugada, o problema é a primeira coisa na sua cabeça. Ansiedade. Talvez você esteja com a alma assim, seca. Desânimo prolongado. Irmãos, a gente vive um tempo para a nossa geração, perdoe os mais jovens, mas para a nossa geração está difícil. A gente na juventude, férias, a gente jogava bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ia nadar segunda, terça, quarta, e se tivesse mais, jogava de manhã, jogava à tarde. Agora, o atleta que só faz aquilo, não pode jogar 2 vezes por semana porque está cansadinho. É difícil para a gente, mas é uma geração cansada. E nós, idosos, a cabeça está funcionando como era da juventude. A gente pensa, eu vou entrar no campo de futebol, vou catar a bola de para todo mundo e vou fazer o gol. Aí você não consegue esticar a perna para pegar a bola. E a gente vai ficando limitado. Mas isso é natural. Eu não estou falando da secura do natural. Eu estou falando daquilo que é espiritual, aquele desânimo. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Aprenda instrumento, não, demora muito, faça um curso, não sei o que tem. Esses dias atrás, minha esposa fazendo curso de teclado, eu fazendo curso de inteligência artificial. Eles dão um curso que você faz 4 dias, no último dia daí eles tentam convencer você a comprar o curso deles. A gente só faz esses 4 dias. Aí a Miriam, onde você está, Miriam? Estava lá atrás treinando o teclado. Eu fui comprar um negocinho novo lá, um aparelhinho, que eu achei que era mais fácil. Aí eu falei assim, minha esposa, ela nem sabe disso. Eu pus lá no OLX, eu falei, minha esposa tem 75 anos, ela está aprendendo teclado, tal. 76. Eu pagando à vista, quanto você faz? Aí o cara respondeu, olha, eu aconselho comprar aquele outro, porque isso daqui... Está entendendo? Você pode. Quem falou para você que não pode? Eu fiz o curso de inteligência artificial, eu falei, Jesus amado, é um outro mundo que está aí à nossa frente. Fazer coisas novas, buscar atividades, buscar coisas, etc. Salmo 42, o salmista fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Muitos estão com a fé seca. Dúvidas constantes. Fica lá. A Bíblia está ali falando e a pessoa permite que o diabo coloque minhoca na cabeça. Você já percebeu que é assim? Você já percebeu que tem pensamentos que você pensa, mas que não é você que está pensando? O diabo, ele não coloca na sua cabeça assim, eu quero me matar. Não, ele não coloca assim, você quer se matar, como se fosse outra pessoa falando. Ele usa na primeira pessoa singular para enganar você. Você pensa, mas eu estou querendo me matar. Não, é o diabo que está falando isso. E a fé, dúvidas, falta de expectativa com Deus. Eu já estou velhinho, não tem mais nada para fazer. Tem! Se você ainda não foi recolhido, é porque você tem algo para fazer daqui. Oração vai se tornando mecânica. Sempre as mesmas coisas, sempre tal, vai perdendo a fé. O que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, vida espiritual seca, relacionamentos secos, casais que já não têm mais alegria, não tem mais prazer de estar junto, não tem mais... Eu, pelo fato de ser pastor, minha esposa pastora, desde que nós casamos, é 24 horas por dia, com poucas exceções de viagens. Você já deve... Não.
Aquele cara trabalha o dia inteiro, fica 8 horas fora de casa. Ele vai voltar para casa e falar: não, eu vou parar no boteco com os meus amigos, tomar umas e outras aqui, porque depois eu vou para casa. Não aguenta. Por quê? Porque o relacionamento secou. Eu quero dizer para você que Jesus, Deus, é amor e Ele pode renovar o teu coração. Ministério ressequido. Pastor, naquela época eu pregava, eu cantava, eu evangelizava, eu distribuía folheto, eu tinha reunião em casa. Agora não tem mais nada disso. Secou. A mão daquele homem só voltou à normalidade quando ele estendeu. Eu preciso reconhecer, eu estou seco. E não adianta a pessoa chegar para mim e falar: você está seco. Eu preciso estender as mãos. É preciso entregar a Jesus Cristo. É preciso obedecer a palavra de Jesus. E eu termino dizendo: aonde Jesus toca, aquilo que está seco floresce. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos.